Pablo Maia fora do São Paulo? Será que isso pode mesmo acontecer? E o que esperar, nação tricolor, do jogo importantíssimo de amanhã no Ceará contra o Fortaleza? Expectativa de casa cheia no Castelão. Vamos falar sobre esses temas e muito mais nesse vídeo que está começando agora. Salve, salve, nação tricolor! Aqui é o Rafael Perobelli, esse São Paulino apaixonado que está se aventurando nessa modalidade de criar um canal no YouTube. Estou vendo que não é fácil, então se você chegou até aqui, peço, por favor, me dê uma ajuda, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, isso ajuda bastante quem está começando, é muito importante para o crescimento do canal. Para quem não me conhece, quiser interagir comigo nas redes sociais, deixo aqui na descrição o meu Twitter, @Perobelli, e no Instagram falo um pouco também sobre o São Paulo, no @sou_tricolor. Sem mais delongas, vamos ao que interessa em seu vídeo no canal do YouTube. O jornalista repórter André Hernan publicou sobre uma possível saída de Pablo Maia na próxima janela de negociações da Europa, que vai abrir agora no meio do ano. O jogador está valorizado, teve o contrato renovado e o São Paulo espera faturar uma boa grana com uma possível negociação do jogador Pablo Maia. Mas eu vou deixar para falar disso no final, porque antes quero falar do jogão amanhã entre Fortaleza e São Paulo. O jogo, que acontece às 8 da noite no Castelão, tem sido um grande desafio para o tricolor paulista. Como eu falei, expectativa de casa cheia, o time do técnico Vojvoda vem embalado com um trabalho longo, consistente, e o São Paulo tem dado azar contra o time cearense nas últimas vezes que se enfrentaram. Nos últimos 6 duelos foram 3 vitórias do time cearense e apenas 3 empates, ou seja, de 9 pontos disputados, o São Paulo conquistou apenas 3. A última vitória do tricolor foi ainda sob o comando de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro de 2020, onde um jogo muito apertado, o São Paulo venceu o time cearense, o Fortaleza, por 3-2. Já o técnico Dorival Júnior tem um retrospecto um pouco melhor contra o comandante argentino do Fortaleza. Eles se enfrentaram apenas 2 vezes, obviamente a amostragem é pequena, mas Dorival venceu uma e perdeu uma. Como será que vai ser a performance do nosso treinador junto com o elenco no jogo de amanhã? Agora eu vou trazer a minha opinião sobre do ponto de vista do jogo de amanhã. O São Paulo mostrou uma evolução muito importante na vitória contra o Inter domingo no Morumbi por 2-0. Ao contrário do jogo contra o América Mineiro, na estreia de Dorival Júnior, onde o São Paulo venceu por 3-0, mas o melhor jogador em campo foi o nosso goleiro Rafael, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado com o número de chances cedidas pelo São Paulo ao adversário. Isso não significa muita coisa, mas eu fiquei pensando, poxa, e se a gente pegar adversários com mais qualidade ofensiva, que tenham a condição de finalizar de forma mais precisa contra a meta do São Paulo? Será que teremos sempre a sorte do nosso goleirão brilhar? Mas o jogo de domingo, a postura do São Paulo contra o Internacional foi totalmente diferente. Óbvio que foi um jogo truncado, sem muitas chances para os dois lados, mas a verdade é que o time do Rio Grande do Sul, o Internacional, pouco ou quase nada ameaçou a meta do goleiro Rafael e do São Paulo. Liderados por Arboleda e o ótimo Beraldo, aliás, que dupla de zaga que nós temos, né? Arboleda e Beraldo juntos ainda não tomaram gols pelo São Paulo nessa temporada. Então, o São Paulo, com esses 2 zagueiros e mais o sistema montado pelo técnico Dorival Júnior, conseguiu anular todas as iniciativas, as tentativas de chegar ao gol da equipe colorada, e isso trouxe um pouco mais de segurança, porque o São Paulo, contra adversários mais fortes, vai precisar de um sistema defensivo muito sólido. O São Paulo não vencia um time da chamada primeira prateleira do futebol brasileiro desde junho do ano passado, com uma vitória sobre o Palmeiras. Então o jogo de domingo foi muito importante do ponto de vista anímico, do ponto de vista motivacional e de confiança para o nosso elenco, e uma vitória amanhã contra o Fortaleza no Ceará vai talvez colocar o São Paulo começando a pensar em outras coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Então eu estou muito otimista, eu acho que o São Paulo vai ser um jogo duro, mas o São Paulo tem total condições, se conseguir anular, se o sistema defensivo encaixar como encaixou contra o Internacional, o Fortaleza
pode ter dificuldades e quem sabe a gente não encontra ali o nosso golzinho da vitória, já que o nosso ataque não vem produzindo tanto em número de gols. Em contrapartida, o time do Fortaleza é um time muito agressivo, é um time que consegue fazer muitos gols, tem uma média de gols altíssima ao longo desse ano de 2023. Porém, a defesa às vezes apresenta algumas falhas, algumas vulnerabilidades que, se o São Paulo conseguir aproveitar, quem sabe não voltamos com os 3 pontos de amanhã. Me conta aí, você está confiante? Então é isso, essa foi uma perspectiva muito breve sobre o jogo de amanhã. Quem sabe amanhã não tem um vídeo com mais detalhes, possíveis escalações e como secar um pouco mais desse confronto de São Paulo e Fortaleza. O que você acha? Deixa no seu comentário se você acha que o São Paulo tem chance de ganhar, se você acha que o São Paulo vai ganhar, ou se você não está otimista, que é um espaço para discussão, para o contraponto. Pode dizer, fique à vontade para trazer o que quiser. E agora vamos para a próxima pauta do vídeo, que é o jogador Pablo Maia. Outra notícia que foi destaque de hoje na mídia esportiva, eu, por exemplo, vi no Twitter, através do Twitter do André Hernan, eu vi um vídeo que ele publicou em seu canal no YouTube. O André Hernan, eu já citei várias vezes aqui, porque ele é um repórter, um jornalista que eu respeito a credibilidade e normalmente a apuração que ele faz dos fatos que ele traz para a gente. Por isso que eu queria falar sobre o que ele postou sobre Pablo Maia, volante do São Paulo, que acabou de renovar o contrato com o Tricolor e a possível transferência do jogador na janela europeia do meio do ano. E o que tem de verdade nisso? Ainda se sabe muito pouco. Segundo o próprio André Hernan, o São Paulo recebeu sondagens de West Ham e Fulham da Inglaterra para saber sobre o jogador, mas a primeira proposta seria de um empréstimo, a outra com a compra. Os valores não agradaram a diretoria do São Paulo, mas a verdade é que existe uma expectativa dentro do Morumbi para que esse jogador seja valorizado e que ele possa render um montante interessante na sua venda para o futebol europeu. E agora entra a parte da opinião. Nós, como torcedores, a gente vive nesse eterno dilema, né? O jogador da base, os moleques de Cotia, muitas vezes eles sobem, os que começam a se destacar acabam saindo muito rápido, como nós tivemos os casos do Luiz Araújo, do próprio Antony. Alguns ficaram mais tempos e não foram bem sucedidos, como Igor Gomes, por exemplo, Nestor, que muita gente critica. O Pablo Maia recebeu muitas críticas, mas na minha opinião, ele é um jogador com um potencial de evolução ainda muito grande. Bate bem na bola, tem um vigor físico interessante. Ele corre, ele se doa, ele não pipoca, ele não se esconde do jogo. Óbvio que às vezes falha, mas isso é muito normal para um jogador que está começando, que ainda está nessa fase de amadurecimento. A verdade é que nós, como torcedores, ficamos nesse dilema. Sabemos da crise financeira do São Paulo, mas queremos um time competitivo. Então, as joias, os jogadores revelados por Cotia devem sair ou devem permanecer por um pouco mais de tempo? Essa é a incógnita, esse é o dilema que o São Paulo vive. Mas o São Paulo está precisando de grana. A nossa dívida é muito alta, apesar do presidente Casares se vangloriar que reduziu um pouco essa dívida. O percentual foi muito pequeno, perto do quanto o São Paulo arrecadou. Se a gente continuar a reduzir esse percentual de dívida que ele reduziu na sua gestão até agora, o São Paulo vai demorar mais uns 20 anos para conseguir se estabilizar financeiramente. E a principal fonte de renda que o Casares teve como presidente de São Paulo foi a venda do Antony. Então, assim, já dá para ver que o nosso presidente não tem muito plano de gestão e que o que pode salvar a sua presidência, salvar o seu mandato é a venda de jogadores para o exterior. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que vai rolar por aí. Eu gostaria que o Pablo Maia ficasse mais um pouco, mas essa janela pode trazer novidades para o jogador de São Paulo. E para finalizar esse vídeo, para fechar, eu vou dar uma pincelada super rápida sobre o escândalo que está envolvendo alguns jogadores e as casas de apostas. Segundo matéria publicada no GE no dia de hoje, 10 de maio de 2023, 15 atletas irão responder no tribunal por envolvimento em esquema de apostas de jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Brasileirão. Eu não vou opinar sobre o que eu acho de casas de apostas, porque ainda não me sinto qualificado o suficiente, conheço pouco do negócio e acredito que devem existir casas sérias, apostadores sérios, e como todo nicho, como toda área de trabalho onde envolve dinheiro, devem ter os bons e os maus profissionais, então no momento eu não vou trazer nenhuma opinião, porque de verdade conheço muito pouco. É curioso que entre esses jogadores temos alguns nomes conhecidos da torcida do São Paulo.
Paulo Miranda, ex-zagueiro, que por vezes atuou improvisado na lateral direita, é um desses 15 atletas indiciados. O zagueiro Bauerman dos Santos também está numa visibilidade um pouco maior, porque ainda é atleta do Santos. Nós temos também o Igor Carlos, lateral do Sport Clube do Recife, Vitor Ramos da Chapecoense, enfim. Esses 15 atletas vão responder na justiça por essa acusação e que a justiça seja feita e que essas casas de apostas sejam... Elas, de novo, não vou entrar aqui no mérito se devem ou não existir, não vou opinar porque conheço pouco. Mas eu acho que deve-se existir um rigor, uma regulamentação, alguma forma de permitir que essas fraudes aconteçam. E assim, encerra esse vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, é muito difícil para quem está começando. Então, no intuito de amplificar o canal Sou Tricolor, né? Sou é a palavra em inglês para alma, significa muito do que o São Paulo representa para mim. Então, você, torcedor, que está a fim de trocar ideia, que está a fim de debater sobre o São Paulo, sem aquele espírito de hater, de xingamentos, com muito respeito, discutir ideias e divergências, seja bem-vindo, se inscreva, ative as notificações para saber quando eu tiver um vídeo novo no canal e compartilhe com os amigos são paulinos. E um grande abraço a todos que ficaram, a todos e todas que ficaram até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!